Bom dia, gente. Gente, às vezes eu fico me perguntando qual é o motivo do desespero do presidente Biden dos Estados Unidos. Pois ele todos os dias liga para o presidente Lula e diz que tem pressa, que Lula vá visitá-lo. Porque tem assuntos importantes para tratar com o presidente Lula. Que assunto? Qual é o assunto que tem essa brevidade toda do presidente Biden para com o presidente Lula? O presidente Biden, ele sabe que não se reelege. Ele sabe que ele é um governo medíocre. Essa guerra na Ucrânia ele criou para ver se tornava popular. A coisa não está dando certo. Essa guerra não é da Rússia com a Ucrânia. É dos Estados Unidos com a Rússia. A Ucrânia é um bode expiatório usado para que os Estados Unidos acontecesse, para que a política do Biden acontecesse, ele crescesse na opinião pública. Isso não está acontecendo. A América Latina não tinha governo, agora tem. O Brasil é um país muito importante junto à América Latina. É a voz econômica e a voz política mesmo, em toda a América. O presidente Biden sabe da liderança do presidente Lula, sabe que o Lula é importante e já governou e governou bem. Foi ovacionado pelo Brasil e pelo mundo. E ele sabe da capacidade que o presidente Lula tem de aglutinar, juntar no seu entorno. E ele sabe que Lula tem tendência a se aproximar mais da Rússia e da China do que defender esta política aberrante de genocídio. Porque o que está acontecendo com esta guerra é um genocídio promovido pela OTAN, promovido pelos Estados Unidos. E Biden é o senhor de tudo isso. As pretensões dele não deu certo. E agora ele não sabe como se sair desta. As indústrias de guerra querem que a guerra continue, para eles enricarem. Não está preocupado se está morrendo inocente. Nem o presepeiro Zelensky, presidente da Ucrânia, não está preocupado com isso. Ele, de um atorzinho medíocre, passou a ser um popstar. Passou a ser um líder mundial. Sabe essas fantasias que a imprensa cria? É o que é Zelensky hoje. Enquanto isso, as mídias transformaram ele num grande homem. As mídias mentirosas não falam a verdade. Nós sabemos que a Rússia tem condições de exterminar a Ucrânia. Mas, sabiamente, Vladimir Putin não fez isso. Por quê? Eu não sei. Daí um dos motivos do desespero de Biden com relação a Lula, porque Lula vai conversar com todos. E Lula já disse que nem Zelensky, nem Vladimir Putin tem razão nessa guerra. E ele disse que a guerra dele, Lula diz que a guerra dele é com a fome do povo brasileiro. Afinal de contas, tem neste país 33 milhões de pessoas passando fome. E agora, a gente vê o que acontece com os índios e Yanomami. Daí, a direção das atenções do presidente Lula não vai se preocupar com a guerra de Biden, do presidente Biden e da Europa.
dos capachos dos Estados Unidos. É claro que Lula não vai entrar numa fria desta. E aí é onde entra a diplomacia brasileira junto às diplomacias da China e da Rússia com relação ao presidente Lula. Todos querem ter um encontro com o presidente Lula, inclusive Zelensky, da Ucrânia. E você pergunta, peraí, e o que é que Lula tem? Lula tem capacidade e grande liderança no mundo. E na atual conjuntura, com a escassez de líderes mundial, Lula é o cara no momento. Todos querem posar para a fotografia com Lula. Vocês viram ontem o que aconteceu na Argentina. Aquela repercussão toda com a visita de Lula. Veio pessoas até de países vizinhos para ver, para estar ali com Lula, para posar para a fotografia com Lula. Tamanha é a popularidade do homem e a importância do presidente Lula. É este o motivo pelo qual o Biden está desesperado. O Biden já está gagá. Ele sabe que ele tem muitas deficiências pela idade. Tem horas que ele não sabe o que diz. Mas o poder da máquina pode quase tudo. A escassez também de lideranças políticas nos Estados Unidos assusta. Porque quando o Biden, uma pessoa débil como Biden, se elege presidente da República e tem possibilidade de se reeleger, isso significa que a máquina do governo está em ação. E o poderio econômico mais ainda. Quando essas duas coisas se juntam, elege até poste. É esse o desespero de Biden. Só que o que Lula tem é propostas. Que os Estados Unidos e a Europa façam cair as sanções a Cuba, as sanções à Venezuela, que deixe esses países livres para crescerem, se desenvolver, respeita a autonomia destes países. É deste tipo de política que Lula quer falar. Esse tipo de política, Biden não quer ouvir de Lula, mas é esta política que Lula quer falar. E vai falar, porque Lula hoje é o cara. É o homem do momento, é o líder do momento no mundo. Este é o motivo da ansiedade do presidente Biden dos Estados Unidos, da pressa do presidente dos Estados Unidos em falar com Lula. Queria que Lula fosse lá antes da posse. Lula, sabendo dos tumultos golpistas, dos movimentos golpistas dentro das Forças Armadas e o ex-presidente Bolsonaro trabalhando nos bastidores para isso acontecesse, Lula sabiamente não saiu fora do país antes da posse. Tomou posse, veja só, tomou posse e aconteceu o que aconteceu no dia 8. E se fosse antes da posse, em que Lula não tinha o poder da caneta? Vocês estão entendendo o movimento das coisas? Lula agiu sabiamente e não saiu fora do país antes da posse. Agora sim, Lula é o presidente empossado, tem o poder da caneta, pode fazer muitas coisas e ajudar a muitos. Eu disse ajudar a muitos. E sabe o que é que o presidente Biden quer agora? Ajuda. Ele está pedindo socorro ao presidente Lula. Aí você diz, um país de primeiro mundo como os Estados Unidos vai pedir ajuda a um país de terceiro mundo? Aí é que está. Só que o país de terceiro mundo, que é o Brasil, tem um líder de primeiro mundo que é Lula. E o mundo, neste momento, precisa dos conselhos do presidente Lula.
Essa é a diferença de Lula para o ex-presidente Bolsonaro. Liderança, credibilidade, dentro e fora do país. Este é o motivo pelo qual Biden, desesperado, clama pela presença de Lula. Logo, Lula continua sendo o cara.